Bom dia, amigos ouvintes. Hoje começando mais cedo, né? Mas com o mesmo dinamismo, o mesmo amor, o mesmo carinho, um carinho muito especial por todos vocês, por qualquer que estiver me ouvindo. Mesmo aqueles que às vezes não estiver gostando, que pensa que eu estou fazendo por perseguição, eu estou pedindo a Deus por você. É porque essa minha maneira de ver pode vir dar contraste com o que alguém pensa, né? Assim também como de alguém para mim, eu posso achar que não é assim e não bater com o que eu penso, entendeu? Mas só que eu procuro examinar bem o que eu ouvi para ver se, quem sabe quem está errado sou eu, né? Eu não sou infalível. Todos nós erramos, não é? Assim, como até dentro das leis, eles não têm o direito de errar, né? Porque o erro da lei atinge as pessoas. Mas é impossível que uma hora são seres humanos não venha também a errar, né? Que quando parece que estou atingindo as leis, né? Eu não penso que é indevidamente, porque eu falo aquilo que sinto olhando nos acontecimentos, que tem coisas que a gente vê e acha que poderia ser melhor sendo assim, mas eles que estudaram lá sabem que dessa maneira não daria certo, porque seria bom para um lado, mas para o outro seria até desumano, não é isso? Só que quando eu falo de acontecimentos, não de direitos que têm as leis de executar, certo? Aí, pela minha maneira rústica, né, até confesso, por falta de ter um certo estudo, eu interpreto às vezes achando que assim está ótimo e posso estar errando. Por isso eu aceito crítica e comentário, né? A pessoa pode comentar, eu vou ficar muito feliz quando alguém achar que assim está errado e me disser num comentário, alguma coisa assim, e que assim seria mais certo. Eu vou examinar, entendeu? Olhar direitinho, buscar para ver se realmente, se eu ver que como eu erro, outros erram também, não der certo, o que eu vou fazer? Simplesmente eu não vou atacar. É mais uma aprendizagem que alguém está pensando diferente de mim, entendeu? Então é assim que eu trabalho. É assim que é a minha vontade de, de mandar, tentando ajudar alguém a entender melhor ou aprender com alguém que sabe melhor do que eu. Então, essa é as minhas atitudes de uma pessoa simples, uma pessoa amiga, certo? E que até vivo pedindo a Deus pela nação, certo? Só não dou conta, não dei conta até hoje de fazer um inferno, né? Assim, para mim mesmo, para o povo lá dentro. Mas também não seria a minha vontade, certo? Que se tivesse um inferno assim, que eu falo todo dia nisso, é porque as pessoas estão já ficando contaminadas com esse tipo de palavra. Tem pessoas que estão procurando mudar de jeito, porque senão o inferno engole ele. E não é assim, o mundo chega de tanto problema. E que já que não é assim, vamos procurar por que não é assim, não é? Então, eu estou assim, se caso houvesse o inferno, como Deus pôs as pessoas aqui e cuida das pessoas aqui, eu ia ser mais um que ia tentar ajudar, né? Para que vivêssemos melhor. E se alguém achasse um grupo aí para nós destruir o inferno, né? Eu estou falando, tá vendo que eu estou falando com ironia, né? Mas se eu achasse um grupo assim, eu falasse, vamos explodir o inferno,
bomba caseira, sei lá o quê, vamos acabar com o inferno. O máximo que eu poderia fazer é perguntar por quê. Por que a sua revolta desse tamanho com o inferno? Não, porque está infernizando a vida de todo mundo. Tem gente já, como diz eles, morrendo de medo do inferno. E não tem, não. O inferno é esse que já vive aqui, o povo. Não tem negócio de inferno, não. Tem fogo de punição lá, como eu digo sempre, né? Hoje, mesmo que os meus áudios são, eu tenho certeza que é bastante comprido e se torna até enjoativo, mas não tem como, porque eu tenho que explicar. Porque de palavras mal colocadas, mal explicadas, eu tenho 71 anos desde que eu aprendi a falar ouvindo tranquilas. Claro, ouvi muita coisa boa também, né? Mas o açúcar misturado com o sal nunca vai dar certo. Tem que haver uma separação, tem que haver uma maneira de fazer melhor. Tanto é que a Bíblia diz, se você sabe fazer certo e não fizer, vai ser contado lá como pecado. Ué, mas eu não fiz o que eu não quis, mas eu não atingi ninguém, mas você sabia fazer certo. E aqui na Terra é um ajudando o outro, passando revelações, ensinamentos. Uma mulher sabe fazer um bolo e vê que a outra não aprendeu ainda, às vezes fica em baixo custo, ensina para ela que ela faz um bolinho para os filhos dela. Aí vai que essa mulher fala, não vou ensinar nada para ninguém não. Usa aquela palavra grosseira, vai te lascar. Que se dane. Não é assim? Não é todos não. Estou falando se houver alguém assim, né? E claro que tem. Mas o que custava ela escrever um papelzinho, entregar para essa senhora, para essa pessoa, para esse senhorzinho, falar que, olha, você põe tanto disso, tanto daquilo, leva com você, deixa descansar por tanto tempo. Eu estou falando assim porque eu entendo um pouco também de fazer coisas assim, salgado, algum tipo de uns biscoitinhos, que é rápido e baratinho e tal, né? Eu trabalhei de padeiro por uns 10 anos, então eu aprendi alguma coisa. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma. E qualquer coisa que você estiver fazendo que esteja dentro da área do bem, você está alcançando ponto na vida eterna. E qualquer coisa que você souber fazer, como diz a Escritura, e não fizer, você está perdendo ponto. E está ganhando ponto para o lado da punição, viu? Então eu gostaria que, desde a minha juventude, eu tivesse ouvido um evangelho assim. Porque o evangelho não precisa só o que está escrito aqui, não. Porque o próprio apóstolo falou assim, se nós fizermos somente o que está escrito, seremos os mais miseráveis de entre os homens. É mole? Pregador, será que eu menti? Eu estou aqui assustado. Será que eu menti? Será que não tem essas palavras aqui? Talvez você aí que escolhe versiquinho, não estou te condenando não, estou mostrando onde está o erro. Às vezes você vai, por que eu não leio lá? Porque não dá tempo, companheiro. Tem dia que eu tiro partes da Bíblia e falo, mas tem dias que, conforme é o texto que eu vou tentar passar por experiência, por revelação, se eu for ficar procurando um versinho, aqui um versículozinho em Apocalipse, outro em Gênesis, e não dá, o tempo não dá. Mesmo assim eu ainda falo muito. E hoje, o que eu ainda vou continuar por um pouco falando é no mesmo tema de ontem, né? Segredos que ainda não foram revelados. Porque é tão grande essa área que é impossível que a gente consiga explicar tudo que ainda está em segredo. Por exemplo, vamos começar por aqui, né? Você conhece uma pessoa e passa a tê-lo como amigo, certo? Alguns filósofos, teólogos, pode até estar pensando, esse cara ele está pelejando para pôr um contra o outro. Ele é muito louco? Deve ser, né? Já faz premeditado o seu pensamento antes de ouvir o que eu vou dizer. Vamos supor, você encontra uma pessoa, ele se mostra
no primeiro contato, nos primeiros contatos, uma maravilha de pessoa, né? Você, se for assim, rapidamente para cima de já pôr um pingo no i aí como amigo, você já está pisando passagem que foi dito por Samuel. Lá em Samuel, quando foi ungir Davi a rei. Aparecia lá um dos filhos de Jessé, maravilhoso, ele dizia, tenho certeza, Samuel, é esse aí. Às vezes não tem tanto escrito aqui na Bíblia nesse sentido, eu completo com as minhas palavras. Mas com certeza, subiu nem que sei no pensamento de Samuel. Não, esse aí é um cara que, ele já tem cara de rei, já. Esse aí vai dar um rei maravilhoso, ainda mais filho de Jessé. Jessé é um homem religioso. Esse é esse. A voz de Deus vinha no ouvido dele por telepatia. Samuel, esse não, Samuel. Também cortou. Temos que aprender quando Deus diz sim e quando Deus diz não. Porque senão nós vamos se dar mal sempre. Porque se ele disser não, é não. E se ele disser sim, é sim. Tivesse Samuel consagrado o que veio na cabeça dele e não o que ele ouviu de Deus, ia ser muito pior. Ia ser pior do que Saul. Ia ser pior. Aí, vê bem. E Deus agora estava aí, ele não precisava de escolher. Mas como aqui é comandado pelos homens, ele deu essa ordem de livre-arbítrio, então deixou para Samuel escolher. Samuel era um trabalhador dele, um profeta, certo? Mas é claro que Deus estava colocando ele para pegar um melhor do que aquele traste que estava lá atrás, que o povo quis ele. E Deus até falou, para que vocês querem um rei? Se eu sou o vosso rei? Tinha um rei melhor do que Deus? Claro que não. Mas eles quiseram. Não, nós queremos, porque todos aqui, os paizinhos aqui em volta, eles é dirigido para o rei, nós gostamos, estamos tudo apoiando e queremos assim. Eles estão tudo bem, tudo bem. E mandou eles escolher. Veja no que deu, certo? Às vezes, amigo ouvinte, amigo pregador, o que você fala, o que você prega, o que você vive, está sendo tudo anotado para falar contra você, não é assim que a lei fala? Lá diante do trono. Viu? E você às vezes não descobriu isso. Porque você não fez o que Deus mandou que fizesse. Você fez o que entrou na sua cabeça e na sua filosofia. E aí você está juntando uma conta imensa. É isso que eu estou tentando fazer? Será que eu estou tentando fazer mal a alguém? Avisando que uma onça vai pegar ele em certos locais? Porque às vezes até eu já vi falar que pegou ali, e eu avisando que tem essa onça, será que eu estou errado? Aí vamos voltar ao amigo. Lá Samuel foi chamando, esse não. Deus falava, esse não. E acabou os que foi chamado para o banquete da unção do rei. Mas Samuel pensou, poxa, mas será que eu? Com certeza pensou isso. Enganei? Será que nem, às vezes, nem na casa de Jessé não é? Ué, por quê? Jessé, claro que eu estou fazendo uma montagem com as minhas palavras aqui, né? Mas o sentido é esse, eu não saio do sentido. Olha aqui, Jessé, eu estou aqui pensando aqui um negócio aqui comigo, sabe? Porventura você tem mais filhos sem ser esses que você colocou diante de mim? Porque eu já pensei nesse, naquele outro ali, aquele lá, aquele bonitão lá, ó, parece um rei, maravilha. Aí, porque quando foi para escolher Saul, como que foi? Escolher o homem mais bonito de Israel. Eu estou mentindo, pregador. E lá não foi diferente. Claro que Samuel poderia ter pensado, não estou falando que ele pensou, mas poderia. Esse é bonito demais. Esse cara aí, olha o músculo dele, olha a altura dele. Esse cara dá um rei. Ainda mais que os reis tinham que ser heróis, tinham que ser daqueles que tomavam decisão, palavra de rei, não volta atrás. Samuel olhava assim, falava, isso aqui, se eu falar,
assim, alguma coisa, o chão vai tremer. É esse. Pode ter subido, sobe na minha cabeça, sobe na sua, sobe estratégia para fazer o mal, sobe estratégia para fazer o bem, por que não podia subir uma coisa tão simples dessa? Aí, certamente, ele disse para Jessé, falou, Jessé, já não sei mais o que fazer, viu? Acabou os filhos? Ou ainda tem mais algum? Eu disse, tem um. Agora eu vou usar minhas palavras. Porque é claro que não tinha outro meio. O pai que vai estar avisado para chamar todos os filhos, para que um seja escolhido por Deus para ser rei, e não chamou um que nem sabia que tinha aquela festança, aquele churrasco, aquela coisa toda, agora eu posso tirar minhas conclusões e não peco. Certamente que ele deve ter falado mais ou menos assim, o profeta Samuel, eu queria te falar um negócio. Aí ele ia dizer assim, pode falar, Jessé. Pode falar. Acontece que tem um, mas é um ruivinho, ele deve nesse horário, ele posa lá pro mato cuidando de ovelhas. Ele só mexe com ovelha, ele gosta de ovelha. Cuida que você precisa de ver, já enfrentou urso, leão, tudo. Nesse horário nem quis chamar ele, porque uma festa de gala dessa aqui, todo mundo bem vestido, ele tá cheio de carrapicho. Por isso que eu não chamei. Ele pode pensar isso, por que não? Porque se me perguntar, você tem prova disso? Fala, não, prova não tem. Mas e por quê? Então me explica, por que ele não chamou ele? Era para chamar os filhos. Ele era filho. Aí, Deus queria mostrar através disso, meu irmão, que é o que está escrito aqui na Bíblia. Ele escolhe dos que ele está remindo ou remido o menor. Usa as coisas pequenas para confundir as grandes e as fracas para confundir as fortes. É isso que Deus queria mostrar naquela hora. Por isso ele deixou vazar na cabeça de Jessé essa tragédia de não convidar o filho, porque para ele ali naquele instante de uma festa como aquela faria até vergonha. E ele lá sem saber de nada, entre aspas, né? Porque ele sabia de tudo, ele sabia de coisas que os outros bonitões não sabiam, que ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para ele, olha, eu acho que é melhor você ir lá na sua casa. E ele que ficava dias lá no mato, lá, olhando as ovelhas, foi. Quando chegou lá, aquela festança, que era regada com música, com muito vinho, né? E aí ele viu aquela festança, chegou um pouco assustado. Ele foi chegando e foi entrando, porque a casa era dele, era do pai dele. Ele tinha acesso. Que ele olhou, certamente esqueceu até dos carrapichos que estava pegado na roupa. Pregador, esqueça de querer viver vida esplêndida e não esqueça que o Espírito que está dentro das pessoas está gritando a Deus, diz os apóstolos, por misericórdia, Abba, Pai. Não esqueça disso. E aí, Davi esqueceu até que estava cheirando suor, cheio de carrapicho, mas é dele que Deus precisava para poder agir em Israel. Quem é você que tem coragem de dizer que a imagem e semelhança de Deus tem que ir para o inferno? Por amor ao dinheiro, ou sei lá, por falta de interesse. Se você não tem um interesse original pelas as almas, como diz vocês, e de certa forma a alma é a vida, mas pelo espírito da pessoa, se você não tem interesse, pois então sai do local. Aí, quando ele chegou, não foi preciso ninguém falar nada para ele. As pessoas reveladas, ele não precisa ficar arrumando estratégia. Ele já chegou e ajoelhou. Ele conheceu o Deus que levou ele até ali. Ninguém falou para ele, ajoelha aí, porque esse é o profeta. Ninguém falou nada. Ninguém falou nem que o profeta estava ali. Para te falar a verdade, a Bíblia não dá respaldo sobre isso, mas nem sei se ele conhecia Samuel. E ele foi chegando e ajoelhou.
E Samuel veio, aproximou-se dele e a voz de Deus disse no ouvido de Samuel: Samuel, é esse, unge. Ele ungiu ele a rei. Você tem noção do que virou dos bonitões lá, os irmãos deles? Com certeza tinha vontade de rasgar aquele cheio de carrapicho. Tinha vontade. Aquele loirinho sem aparência. Como diz lá em Isaías, que o povo não ia aceitar Jesus aqui porque ele era sem aparência. Não vimos dele beleza alguma. Homem de dores, experimentado pelo trabalho, trabalhava como qualquer um outro. Por isso eles não quiseram. Eles não chamaram Davi porque ele estava cheio de, às vezes, carrapato, carrapicho. Foi por isso. Mas Deus escolhe o menor para confundir o maior. Aquele que pensar que é pequeno, esse mesmo será grande. E o que pensar que é grande do outro, ele vai ser escravo. Ou então a Bíblia vale o quê na mão de certas pessoas? É por isso que às vezes alguém fala, não, devia formar um estudo bíblico para poder fazer uma live aqui dentro. Adianta, por acaso? Quantos tem aí fazendo dessa maneira e está ficando cada vez mais escândalo as religiões dentro do nosso país? Certo? Então significa que você tem que entrar por outros caminhos para destruir o mal que está cercando as visões espirituais do bem. De um evangelho genuíno, de um evangelho que é o evangelho do reino. Aí voltando ao amigo, porque isso é muito importante. Você olha por fora, ouve as palavras dele, diz é mais do que um irmão. Esse ou essa vai ser meu amigo e alguns fazem até juramento para sempre. Se você for morrer, alguns elementos eu já vi até acontecer isso, por uma briga, alguma coisa, eu morro junto com você. Mentira. Eu já vi gente que falou isso quando o outro sacou o 38, ele aplicou no meio do mato. Acho que está correndo até hoje. E o outro entrou no estanho. Certo? Aí diz que eu sou louco, né? E tem hora que eu penso que sou, entendeu? Mas o apóstolo São Paulo falou, eles têm nós como louco, e somos mesmo. Nos convém pregar, salvar as pessoas pela loucura da pregação. Eu não me importo que tenha eu como idiota, analfabeto, louco. Eu não me importo com isso. Certo? Me barram, às vezes me soltam. E vou passando pelo castigo que existe aqui na terra. Mas não tenho a mínima intenção de deixar de ser honesto. Não tenho a mínima intenção. Porque eu sei o mal que me faz se eu deixar de andar correto, certo? Eu sei o mal. Não é só por causa da justiça, não. É a minha moral. É o meu comportamento é que diz para você claramente quem sou eu. Quantas vezes eu tenho dito que não precisa nem falar. As nossas ações falam por nós. Para mal ou para bem. E então, quando você vai descobrir esse elemento que você tem que falar, não, esse não tem jeito não, viu? Eu tive conversando com os velhinhos lá, meus pais, eu tive conversando com os meus tios e até uns outros amigos, né, que experientes na vida, eles dizem que pode confiar. Pode confiar. E depois, pouco tempo depois talvez, tem muitos que não duram muito tempo. Tem amizade de pessoas que dura 29 dias. 29 dias, se deixar bem, já está na boca. Aí quando for para fazer os 30, ou se o mês for de 31, né? Que é para ficar pior ainda, para gastar mais 2 dias para frente, para ele ser revelado. Esse elemento joga ele num buraco que para tirar tem que laçar ele com a corda no pescoço, igual tirar boi do atoleiro.
e lasca a vida dele todinho. É o prazo suficiente que eu preciso para falar para você, me leva ali numa loja, me avaliza, que eu preciso disso ou daquilo, ou me avaliza no banco para eu sacar um dinheiro. Ó, somos amigos ou não somos? Você vai ver. Vou provar para você que sou seu amigo agora, vai mesmo. Vai provar mesmo. Não estou falando todos, viu? Porque tem gente que ele escuta uma coisa e já fala, não é eu, ele está falando comigo aí então. Que coisa esquisita, né? Mas ele pega e você vai lá no banco e avaliza ele. Às vezes usando o seu único imóvel que você tem, que gastou anos na sua vida para conseguir. Você avaliza o cara. Aí, simplesmente, passa uma semana sem te ver, você pensa, que está doente, vou lá ver meu amigo. Chega lá, a casa fechada, já aconteceu isso comigo, viu? Eu não falo coisa aqui que eu nunca passei, não. Eu não sou louco. Eu estaria mentindo para mim, ou formando um teatro. E não é isso, eu uso de brincadeiras às vezes. Uma coisa que é séria, mas que vem a trazer resultado. Aí você chega na casa do vizinho e diz, você sabe se o fulano aqui, não vou nem citar nenhum nome, senão às vezes eu falo um nome aqui, o cara fala, eu não estou falando, ele está falando de mim, mas não vou citar nenhum nome. Aí você chega, pergunta o vizinho e fala assim, você viu se os vizinhos aqui viajou? Ou está alguém doente no hospital, alguma coisa assim? São meus amigos. Aí o vizinho fala, não, eu vi um caminhão de mudança encostando aí. Eu até ajudei a pôr as coisas para dentro, que eles me pediram uma força. Tinha um armário pesado, os negócios. Pois, mas eles não iam mudar sem falar comigo? Por dois motivos. Somos os maiores amigos que existem no planeta e também eu avalizei ele, né? E me deixou lá embaixo. Ele não ia fazer isso, não. Ixi, eu conheço aquela pessoa. Gente fina demais. Pois é, mas agora você pode retirar isso aí. Que eu ajudei a carregar o caminhão. Foi embora. Uma vez um elemento fez isso comigo, levou todas as minhas coisas que eu tinha posto para ele e confiado nele. Foi embora, desapareceu, virou fumaça. Aí é que você vai conhecer o verdadeiro amigo. Que o verdadeiro amigo é Deus, que se ele não te der, ele também não busca te tomar. Desde que as suas ações com o que você tem não esteja sendo usado para fracassar, para estragar a vida do outro. Porque aí ele toma decisão. Mas, ao contrário, os desejos que estão no coração de Deus é que você seja um filho, que você olhe para os outros com o mesmo olhar que você olha para você. O que quereis que os homens vos façam? Jesus disse, façai-o primeiro. Você não gosta de ganhar? O segredo de ganhar é dar, certo? Pois é. Então, amigo ouvinte, faz parte do tema de ontem, segredos que ainda não foram revelados. Vou passando aos poucos, porque o áudio está ficando bastante grande. Peço que deixe o like, se você gostou, se inscreva no canal. Vamos mudar o linguajar desse mundo quando se tratar em amor, pregações, Deus e vida. Vamos mudar esse rumo, porque esse que está acontecendo não é o evangelho do reino, viu? O evangelho do reino é ensinamento para morar em um reinado. Para morar em um reinado, falando aqui da terra, você tem que fazer o quê? Você tem que ser especializado naquela área que o rei vai mandar te colocar. E é isso que tem que ser o evangelho do reino aqui. Ensinar o que você fazendo, você não pode ser aceito, e o que você estiver fazendo, o que pode ser aceito. Não é simplesmente dar um nome num livro de Bíblia, que é uma maravilha, mas por ela querer levar gente para o inferno e para o céu. Assim, usado para duas coisas tem feito.
se fala em alguma outra, mas geralmente quem fala nunca cumpre. Fala de um jeito e pratica de outro. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos por mais esse instante que estamos falando com os nossos ouvintes e com, se possível, um dia com o mundo. Porque o que pedimos a nós, pedimos aos outros. E o que queremos encontrar na nossa mesa, queremos que a mesa dos outros também a tenha, para que as crianças comam, para que os velhinhos vivem os seus últimos momentos uma vida digna, para que aqueles que estão debaixo da ponte tenham uma casa, porque o seu país é rico, um dos mais ricos do mundo. Só está faltando que alguém o administre pensando nos sofredores. Mas o Senhor é dono de todas as coisas, está acima de tudo, e tudo tem a sua colocação. Eu te agradeço, agradecendo os anjos do Senhor que têm ajudado as pessoas, os anjos da guarda, agradecendo o Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus, teu Filho, assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.